Deixa eu me organizar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, né? Meu nome é Miriam, nós viemos lá de Sorocaba, estou eu e o meu esposo aqui. E a gente vem com muito amor nesta casa, ainda mais nessa casa nova, né, pastora? Deixa eu tirar aqui que eu estou desmontando tudo o negócio do marido aqui, mas também não tem problema. Eu acho que sim. Se puder abaixar um pouquinho que eu não consigo enxergar, daí as irmãs. Só um pouquinho, pastor. Amém. Ainda aqui no espírito de adoração, a palavra do Senhor fala que o louvor, ele quebra cadeias, ele destrava mentes, ele liberta, ele cura. E nós já recebemos o louvor da irmã. E agora a gente precisa da palavra. Aqui tem a palavra de vida eterna. Só que nós precisamos da presença do Senhor, porque a letra sem o Espírito ela é morta. E nós precisamos da presença do Papai. Então, Espírito Santo, eu entrego tudo aquilo que o Senhor tem ministrado durante essa semana. Senhor, mas eu peço que o teu efatá, Senhor, que os ouvidos se abram, ó Pai. Que os ouvidos travados, Senhor, se abram, Senhor. Porque nós precisamos da tua palavra, Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O nosso movimento não é neste lugar, Senhor. Nós precisamos, Senhor, estar preparadas, ó Pai, para a boda, Senhor, do Cordeiro, ó Pai. O Senhor nos quer como tua noiva. E que nesse tempo, Senhor, seja liberado, Senhor, esta preparação, Senhor, esta edificação, Senhor. É isso que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Eu quero iniciar esse momento lendo Eclesiastes 3, de 1 a 3, que diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito embaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Amém, minhas irmãs? Existe um tempo e um modo para todas as coisas. Nós temos um princípio de estarmos aqui. A palavra do Senhor, ela fala que nós vivemos num mundo que ele é governado pelo inimigo das nossas almas, pastora. E às vezes de uma forma romantizada que somos e que projetamos, nós não queremos lidar com algo chamado dor. Mas não existe crescimento sem dor. Para nascer, dói. O bebê ele chora porque existe uma dor. Para os adolescentes que estão aqui, para as adolescentes, o período do crescimento, ele dói. Os ossos, as juntas, o joelho, no momento que a gente vai ter a nossa primeira menarca, nossa primeira menstruação, dói. Não existe crescimento sem a dor. E neste livro
Ele não fala assim, que vai ser tudo sem dor. Ele fala: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo que eu venci o mundo. E eu quero perguntar para vocês, como vocês têm lidado com as dores? Existem diversos tipos de dor. Tem a dor do fracasso, tem a dor da solidão, tem a dor da desesperança, tem a dor do abandono, tem a dor da escassez, tem a dor do abuso, tem a dor da violência, tem a dor da morte. Para tudo existe um tipo de dor. E a dor, ela mexe tanto com a gente, minhas irmãs, porque quando a gente sente, ela é tão profunda, ela é tão intensa, porque todas as vezes que a gente sente uma dor, a gente perde um lugar. E perder um lugar, perder um espaço conquistado, gera em nós sofrimento e angústia. E às vezes a gente perde os nossos empregos, vivemos uma pandemia, tantas perdas de lugares que nós passamos nesses 2 anos. E quando a gente perde um emprego, muitas vezes a gente perde um status, a gente perde os nossos amigos. Quando a gente perde coisas, fica um vazio. E isso mexe com aquilo que está ao nosso redor. Às vezes nós estamos, todo mundo de rosa, nós estamos comemorando o Outubro Rosa. Às vezes existem perdas de órgãos, amputações, e ali a gente perde a nossa autoimagem, e ali a gente perde sonhos. Por isso que a dor, ela mexe tanto com a gente, porque para cada tipo de dor existe uma perda. A pandemia também veio e tirou de nós pessoas. É a dor mais profunda, quando perdemos entes queridos. Só que no mundo teremos aflições e nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor é aquele que vence o mundo. Nós somos estrangeiros nessa terra aqui, minhas irmãs. E às vezes a gente quer estabelecer o céu, a eternidade neste ambiente. E ficamos mimizenta, como a pastora Fran disse. Ficamos rixosas, ficamos amarguradas, ficamos emburradas, emburrecidas, Quando a gente emburra, a gente emburrece, a ponto da gente não conseguir enxergar algumas coisas. E para cada tipo de perda, existe um tipo de dor. E como você tem lidado com as suas dores? Tem um bispo chamado Leonardo Boff, e ele trabalha algo chamado transcendência. Lá no Monte da Transfiguração, houve essa transcendência. E a transcendência nada mais é do que o arrebatamento. Quando a gente sai da nossa realidade. Deixa eu ver se...
Amém? O transcender é sair da realidade. E às vezes nesse momento de dor, a nossa busca para não querer perder esse momento, para não querer perder este lugar, para não querer que mexa com as nossas estruturas, a gente entra nesse movimento. Existe lá no Monte da Transfiguração a transcendência espiritual. E diz assim, lá no livro de Mateus, e tem em outros livros também, mas eu vou ler rapidinho o que é uma transcendência espiritual para vocês entenderem. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e o irmão de Tiago e os levou em particular para um monte. E ali foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então Pedro disse: Senhor, é tão bom estarmos aqui. Se quiseres, faremos uma tenda para ti, para Moisés e outra para Elias, mas não nos tire. Isso é transcender. Eles não queriam voltar para a realidade, porque o que eles viram foi tão bom que eles não queriam descer. Isso é uma transcendência, quando a gente desconecta da realidade. Só que não existe só a transcendência espiritual, pastora. Existem transcendências que a gente faz aqui também no mundo real. Às vezes a gente está assistindo um filme, uma série, ouvindo alguém falar com a gente desconecta daquele nosso momento de dor. E a gente vivencia e entra em algumas histórias e daqui a pouco a gente volta. Isso é transcender. Só que a gente precisa voltar para a realidade. E esse bispo, ele fala que existe a pseudo-transcendência. O que é essa pseudo-transcendência? É você voltar pior do que você foi. A dor, ela vem para o nosso crescimento, ela vem para nos qualificar, ela vem para nos dar a capacidade de encarar esse mundo que já é do maligno. Só que tem muitas vezes que nós queremos lidar com a dor nessa pseudo-transcendência, olhando de forma negativa. E quando a gente olha de forma negativa, a gente se enfraquece, a gente inviabiliza essa volta para a realidade, a gente gruda num passado que a gente não quer mais voltar, e isso paralisa as nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela não nos mostra um mundo romantizado, minhas irmãs. E nós precisamos sim ouvir palavras que nos dê recursos. O mundo está aí cheio de livros de autoajuda, cheio de mensagens que nos empoderam. Mas não é isso que a palavra do Senhor, ela nos ensina. Aqui nós temos recursos. Por que os nossos jovens estão se cortando? Porque muitas vezes nós estamos negando para os nossos filhos a possibilidade de um crescimento. Por que muitas vezes nós nos deprimimos? Porque nós estamos grudados à depressão de uma forma bem rasa. É a gente se fixar no passado. A ansiedade, minhas irmãs, de uma forma bem rasa, é a gente se segurar no futuro.
Tanto a depressão quanto a ansiedade é quando nós queremos controlar esse movimento de sentir dor. Só que no momento que nós sentimos a dor, o Senhor, Ele também vem com a provisão. Ele também nos ensina a lidar com a dor, mas Ele não vai tirar a dor. E a dor que você está vivendo, ela está causando fortalecimento, ou ela está te inviabilizando, ou ela está te enfraquecendo, ou ela está te deixando presa num passado, a ponto de você não conseguir olhar aquilo que tem para frente. Enquanto a gente vem num trabalho na igreja pós-pandemia de ajudar as pessoas a lidar com as perdas. E o Senhor vem trabalhando comigo durante toda essa semana, essa mensagem que eu vou deixar para vocês. E dentre tantas histórias de dor, falei, Senhor, qual é a história que eu preciso contar? Aqui tem muitas. Como que eu posso falar de perda? Porque aqui não é um livro antigo, não é um livro ultrapassado, não é um livro que está desconectado com a ciência. É um livro que está totalmente ligado à nossa realidade, às nossas perdas. Até disso aqui, minhas irmãs. A palavra fala que se tivesse alguém contaminado, que se afastasse do arraial 15 dias, que cobrissem as suas bocas e os seus narizes. Mas a pandemia é nova, mas o Senhor não está. Não tem nada que sai do controle do nosso Deus. Isso aqui é o nosso princípio. Nós não precisamos de livros de autoajuda. Nós precisamos de posicionamento e de crescimento no Senhor. E aqui está a palavra. E lá no livro de Ruth, existe uma história. Eu não vou ler porque é grande, mas eu quero contar para vocês. Então, Noemi era casada com Abimeleque. E eles saíram da terra de Moabe, eles saíram da terra de Canaã no momento de uma grande escassez. E eles foram para Moabe, ela e o seu marido Abimeleque. E a palavra do Senhor fala que ali ela teve 2 filhos, que era Malom e Quileom. E que esses filhos se casaram com 2 moabitas, com 2 mulheres estrangeiras. E durante esse tempo que eles estavam em Moabe, morreu Abimeleque. E num período de 10 anos, morrem os 2 filhos de Noemi. E Noemi fica com essas 2 noras, com Ruth e Ofra. E nesse momento de grande dor, de grande tristeza, de grande desespero, Noemi reúne as suas noras e ali ela fala: voltem para a terra de vocês, voltem para a casa de vocês, voltem para a identidade de vocês, porque eu estou sofrendo e eu vou retornar para minha identidade, eu vou retornar para minha ancestralidade, eu vou retornar para minha casa, para a casa dos meus familiares. E a palavra fala que Ofra foi, se despediu da sogra e foi. E Ruth, na palavra de Ruth, capítulo 1, 16, disse: porém Ruth respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então essas 2 mulheres,
Acredito que carregada com as suas dores, com os seus desesperos, com as suas solidões, com o seu desamparo, elas voltam. E quando elas voltam, elas precisavam retomar algumas coisas que eram importantes. E em Israel, quando elas voltam para a terra de Noemi, ali existia uma lei, que era a lei do resgatador, que era a lei do remidor. Então essa lei era mais ou menos assim: existiam as colheitas, e esses trabalhadores iam recolhendo nos seus cestos, iam guardando aquilo que a terra tinha produzido, e aquilo que se caía do cesto ficava para os pobres, para os órfãos, para as viúvas. E a Noemi disse para Ruth: Ruth, agora você vai, porque nós estamos nesse movimento e a gente precisa ir lá. E a palavra do Senhor diz que Ruth vai, e ali ela faz toda a colheita, ela volta, né? A colheita dessa matéria que estava no chão, mas era algo que era o que ia suprir aquelas duas mulheres durante aquele momento. E diz que quando ela volta, ela conta para sua sogra a terra que ela estava, e ali ela fala que era a terra de Boaz. E Noemi lembra que Boaz é um parente. Então existia esse princípio dos respigos, que era catar aquilo que caía do cesto para sustentar o órfão, a viúva, aqueles que não tinham condições. E Boaz era parente de Noemi. E nesta época também existia essa lei, que era a lei do remidor, do resgatador. Então, se houvesse alguma mulher viúva, desamparada, sozinha, esse homem poderia casar-se com ela, e através deste casamento, ele assumiria tudo aquilo que aqueles homens tinham perdido, e ele redimia, ele remia esta família que estava desamparada. E ali, de uma forma tão preciosa, Noemi percebeu que Boaz tinha gostado de Ruth, e ela, naquele momento de desespero, ela falou: Ruth, agora vai, se aproxima deste homem, porque é a tua chance, é a nossa chance. E ali, uma mulher estrangeira, cheia de dores, cheia de solidão. Ela não era descendente de Abraão, mas através deste movimento, ela se tornou parte da genealogia de Jesus. Ela era uma estrangeira, pastora, ela não tinha direito, ela não tinha nome, ela não tinha casa, ela não tinha para onde ela voltar. E o Senhor pega esta dor, o Senhor pega este movimento e Ele muda a circunstância. E às vezes a gente não quer sentir a dor. Assim como um filho, minhas irmãs, num momento onde a gente precisa passar um filho para uma cirurgia, a gente sabe a dor que aquele filho vai ter. A gente sabe o que aquele filho vai ter que enfrentar no hospital. A gente sabe que talvez aquele filho nem vai voltar mais. Só que por o nome de um amor, por nome de um propósito, por nome de um cuidado, a gente fala: vai, filho, não estou olhando tua dor aqui, eu estou olhando o propósito. Esse é o nosso Pai. Só que a gente precisa desromantizar algumas coisas dentro de nós. Porque este mundo
ele é dominado pelo nosso inimigo. Mas mesmo na nossa dor, nós temos um resgatador. E eu fiquei perguntando, eu falei, Senhor, o que eu posso dizer para aquelas mulheres? O que eu posso dizer nesse grupo que nós estamos liderando, que tem pessoas que perderam seus filhos com a pandemia, tem pessoas que perderam o seu pai e a sua mãe em menos de 15 dias, que tem pessoas que perderam órgãos, tem pessoas ali que estão lidando com a dor de uma amputação, de uma autoimagem, que tem pessoas ali que perderam os seus maridos porque foram abandonadas, tem pessoas ali que perderam a mãe, mas por tratar de uma mãe que tinha um distúrbio psicológico, ela confessa todos os danos que essa mãe causou. E eu falei, Senhor, o que eu posso dizer? E o primeiro movimento para que passamos, para que caminhamos no movimento da dor é chore. Chore como se o mundo tivesse acabado. A palavra do Senhor lá em Tiago 5,16, ele diz, confessem o seu pecado para que seja curado. Nós precisamos tirar a dor que está dentro, minhas irmãs. Não dá para não chorar quando algo acontece. Não dá para passar por cima. A gente precisa sim olhar, se entristecer, para que possa vir a cura do Senhor. Só que nós carregamos tantas coisas, eu ouço tantas coisas no meu consultório, pastora, de pessoas que carregam as suas dores, porque desde pequena teve que assumir uma casa, que engolem as suas dores, porque nunca foram amparadas, porque não tiveram um pai terreno, uma mãe terrena que acolhesse. E a gente vai carregando essas marcas, e a gente vai carregando essas feridas, que vai nos impossibilitando de lidar com as aflições. E nós vamos construindo um mundo, e nós vamos nos revoltando contra Deus, porque não queremos passar por esse processo. Então, se é que vocês me permitem, o primeiro movimento para lidar com a dor é chore. Se foram abandonadas, chorem. Se estão se sentindo sozinhas, chorem. Se perdeu alguém, chore. Porque esse é o processo da cura. O chorar. A gente consegue tirar a dor que está dentro. Por que é tão difícil falar daquilo que nos machuca? Por que é tão difícil falar de um abuso? Porque quando a gente tem que tirar a dor que está dentro, a gente exige tanta energia, que a gente não sabe nem por onde começar. E a gente guarda. E quando a gente guarda aquilo, fica uma ferida não tratada. Existe um ditado popular que disse que o tempo cura todas as feridas. Feridas não tratadas infeccionam. Feridas não tratadas inflamam. E nós precisamos tratar as feridas que recebemos durante esse nosso processo de passagem. Quando a gente trata de luto, luto é perda. Então existe uma dor, esta dor ela tira de nós um lugar, ela tira de nós uma posição, e a gente precisa trabalhar 5 passos
para que a gente consiga não superar, porque tem dores, minhas irmãs, que não são superadas. Tem dores que não tem como superar, porque parece que superação é algo tão sobrenatural, pastora, que as pessoas ficam esperando essa superação, e às vezes elas não acontecem, porque não é a superação, é a ressignificação. É ressignificar, é dar um outro sentido. E às vezes a gente não consegue se mover porque nós estamos presos nessa superação, que é sair de um ponto A e ir para o ponto C. E é um processo para que isso seja curado. E quando a gente trabalha luto, quando a gente trabalha dor, quando a gente trabalha esse processo de ressignificação, a gente lida com 5 processos. Primeiro é a rejeição, depois é a negação, depois é a depressão, depois é a negociação e depois é a aceitação. E no momento de dor, e no momento de perda, às vezes nós vamos se revoltar contra o nosso Deus. Às vezes a gente vai sentir raiva dele. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é o seu questionamento. Por que que o Senhor me esqueceu, Pai? Por que que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que que o Senhor levou essa pessoa que eu tanto amava? E ali a gente briga com Deus, a gente sente raiva de Deus. A gente às vezes não quer falar com Ele. E Deus, minhas irmãs, Ele não tem problema de autoimagem. Ele não precisa fazer terapia com o Espírito Santo. Ele é grandinho. Ele fala, tudo bem. Eu sei que está doendo. Tudo bem, se você quiser ficar quietinha, se você quiser sentir raiva, tudo bem. Eu entendo esse tempo. Eu entendo esse propósito. Eu entendo, minha filha, que está doendo. Eu entendo que está difícil. Eu entendo que você está esperando algo. Eu entendo que é um processo. Só que esse processo, ele precisa ter tempo. A palavra do Senhor diz que há um tempo e um modo para todas as coisas. E às vezes nós estamos tão agarrados na dor de um passado. Às vezes a gente está tão agarrado, às vezes os nossos lutos, eles estão longos demais. Às vezes a gente não consegue ir para frente. E nós estamos vivendo esta dor. E precisa alguém vir e nos tirar desta dor. No momento onde a gente está enlutado, no momento onde uma mãe perde um filho, no momento onde nós estamos abandonados, alguém vai nos respeitar, o Senhor respeita. Mas vai ter momento que Ele vai falar, filha, está longo demais. Às vezes o marido vai falar, mulher, está longo demais esse luto, levanta. Às vezes a filha que ficou vai falar, mãe, está longo demais esse luto, levanta. E eu queria, através do exemplo que Noemi e Ruth, elas lidam com a dor, eu queria mexer com vocês nesse movimento, porque o luto longo demais, ele não vai ser um processo onde a gente sai dele milagrosamente. A dor, ela precisa ser ressignificada. E às vezes nós não aceitamos porque nós estamos presos numa história que passou. Não é superar,
tem perdas que não se superam, mas elas precisam ser ressignificadas. Elas precisam ser repensadas. E o primeiro movimento que Noemi, no momento da dor, no momento do desespero, no momento da angústia, ela se mexe. Ela mexe com essas noras. Elas falam: agora vamos se mexer. Não tem mais como a gente ficar aqui. Nós perdemos os nossos maridos e eu preciso voltar. Então, quando houve fome lá em Israel, Abimeleque se mexeu, tirou a família dele e foi para Moabe. E Noemi, com a morte do seu marido e dos seus 2 filhos, ela mexe de novo. Ela estava sofrendo. Mas o primeiro movimento para que você supere essa dor é você se mexer. E quando ela se mexe, ela vai resgatar um primeiro ponto: a identidade. O que foi roubado, minha irmã, da sua vida no momento da tua dor? O que você perdeu? Aonde você precisa voltar? Ali Noemi volta para casa, volta para os seus parentes. Ela volta para aquele lugar onde ela já conhecia. Só que o voltar dá vergonha. O voltar, as pessoas perguntam. O voltar, às vezes a gente tem que expor. O voltar, ele nunca é fácil, mas ele é necessário. E ela se mexe, ela volta, e quando ela volta, ela também mexe com a sua nora. Você acha que é fácil para aquela mãe que tinha perdido seus filhos, que tinha perdido seu marido, ela preparar um ambiente para um casamento? Você acha que ela não sofreu? Você acha que ela não sentiu dor? Você acha que ela não se desesperou? Mas ali ela fala: vai lá, participa, né, desse movimento, porque nós estamos sozinhas. E quando ela percebeu que Boaz tinha interesse por Ruth, ela falou: vai, se aproxima, minha nora, fique perto dele. É o processo. E às vezes esse se mexer, às vezes o sair da cama é o se mexer. Às vezes o voltar para a igreja é o se mexer. Às vezes voltar na casa daqueles amigos é o se mexer. Porque todas as vezes que a gente se mexe, o inusitado, o novo, ele acontece, minhas irmãs. Só que às vezes de uma forma romântica, de uma forma idealizada. Nós achamos que esse se mexer é quando a gente vai estar pronta, é quando a gente vai estar preparada, é quando o terreno está tudo pronto, está tudo fácil, eu já saí, eu já superei. E o Senhor está falando: o teu luto está longo demais, está demorando demais, você está impossibilitando o novo para a tua vida. E esse se mexer é se mexer mesmo quando não tem vontade. E esse se mexer é dar o primeiro passo. E o primeiro passo sempre é o mais difícil. Noemi sentiu vergonha, porque ela teve que voltar e falar e explicar. Só que quando ela se mexe, o inusitado do Senhor acontece. E o Senhor, Ele quer despertar a vida de vocês para se mexerem, para saírem dos quartos,
para saírem das crises de ansiedade, para entender que mesmo a dor, às vezes Ele pode tirar, minhas irmãs, Ele pode. Mas às vezes esta dor, esta leve e momentânea tribulação é para produzir um crescimento. Às vezes Ele não pode impedir, mas não significa que Ele não vai sustentar. O Senhor, Ele nos sustenta, mas o Senhor, Ele nos prepara. E ali, naquele movimento, naquela dor, naquela angústia, naquele ir para esse novo espaço, ressignificar aquele papel que tinha perdido, elas precisam olhar para o futuro. E os nossos pensamentos, eles precisam ser orientados para o futuro. E muitas vezes nós não nos movemos porque os nossos pensamentos estão presos no passado. Não existe uma forma da gente receber o novo que o Senhor tem. Não existe uma forma que o Senhor vai ressignificar aquilo que você perdeu. Se o ciclo não for fechado, se você estiver acorrentada nesse passado e não é superar, mas é dar um novo sentido. E quando a gente pensa orientadas para o futuro, quando a gente se mexe, mesmo não estando no nosso momento de plenitude, quando a gente sai, mesmo com os nossos corações dilacerados, mesmo quando a gente sai, onde a gente não tem mais a nossa autoimagem, a gente não tem mais a nossa segurança, mas quando a gente se mexe, o Senhor vem com o novo. E se gerou dor, eu não sei qual é a perda que vocês tiveram, se foi a perda de uma vida, de uma pessoa, se foi a perda de um papel, se foi a perda de um objeto, se foi a perda de uma parte, se foi a perda de um abandono. Só que se houve perda, é porque houve amor. E às vezes, esse levantar, esse se mexer, é agradecer a Deus, porque se está doendo, é porque foi bom. Só que se nós ficarmos presos neste bom, se a gente não sepultar aquilo que precisa ser sepultado, nós não vamos fechar um ciclo para receber um novo que o Senhor tem para as nossas vidas. E Deus, Ele é especialista em recomeçar. E você não trai aquilo que foi morto. Eu vejo muitas pessoas que às vezes mudam de cidade e não conseguem vivenciar aquele novo momento, porque está preso naquele momento lá do passado. E o Senhor está falando: há tempo e modo para todas as coisas. Tem muitas pessoas que não conseguem, às vezes, retomar a dor do luto, porque como que eu posso ser feliz se eu acabei de enterrar aquela pessoa que eu tanto amava? Só que se foi bom e acabou, nós precisamos agradecer ao Senhor. Nós precisamos se mexer para que este novo ciclo, para que este recomeçar aconteça sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor lá em Ruth 4:17 diz: e nasceu o filho para Noemi, e deram o nome de Obed. A estrangeira
que não tinha casa, que perdeu o seu marido, que não tinha lugar para voltar. Quando ela se mexeu, ela fez parte da genealogia de Jesus. Este é o Deus. O Deus, Ele não vai tirar, Ele não vai entrar na nossa dor, mas Ele pode, Ele nos convida a fazer algo diante desta dor. Tem uma autora chamada Hannah Arendt. Ela diz assim: toda dor, ela só pode ser suportada se sobre ela conseguimos contar uma história. Qual é a história que você pode contar desta dor que você está passando? Se ela não tiver propósito, se você estiver fixada nesse passado, se você está fixado nessa tragédia do que aconteceu, você não pode contar uma história e isso não é superado. E ali, em 2013, um pastor muito renomado nos Estados Unidos, Rick Warren, acho que todos conhecem, que escreveu um best-seller, Uma Vida com Propósito. Vocês conhecem? Em 2013, o filho dele se suicidou. Um pastor consagrado ao Senhor, levantado para orar para presidentes da nação. Um pastor que escreveu um livro que é vendido e é conhecido em todo o mundo. Ele perde um filho que se suicidou. E durante uma entrevista, os repórteres perguntam para ele: aonde estava Deus quando seu filho tirou a vida? E sabiamente esse homem respondeu: no mesmo lugar aonde ele estava quando ele entregou o filho dele na cruz. Às vezes a gente acha que Deus não se entristece. Quando Jesus morreu na cruz, a palavra do Senhor fala que o céu virou trevas e por 3 horas houve escuridão. Deus pranteia, pastora, com a nossa dor. Deus, Ele não esquece. E ali, aquele homem conseguiu dizer para aqueles repórteres: eu tenho a minha dor, eu tenho um pai que Ele está cuidando, mas Ele não veio para tirar a minha dor. E às vezes a gente está perguntando: por que o Senhor não vem e tira? E às vezes Ele está falando: dê um passo, minha filha, mexe, para que eu possa entrar nesta dor e mudar essa história e virar o capítulo. Só que se a gente ficar preso, se a gente não fechar esse ciclo, nós não vamos viver. A estrangeira, a sem origem, a viúva, ela gerou Ruth, gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e através da linhagem de Davi veio Jesus. E às vezes nós, de uma forma infantil, de uma forma imatura, nós estamos pedindo para o Senhor, ou nós estamos buscando culpados aonde Deus estava. Por que Ele fez isso comigo? Por que eu perdi este emprego? Por que eu estou vivendo esta dor? E às vezes nós ficamos buscando culpados e não conseguimos entrar no plano, no propósito e no novo que o Senhor tem para as nossas vidas.
em qualquer que seja o seu sofrimento. A nossa esperança é no amanhã, não é no hoje, não é neste momento. E nós temos um exemplo, que é a morte de cruz. Através da morte, através daquilo que foi derramado, do sangue derramado, foi que nós podemos ter a vida eterna. Então, qualquer que seja o seu sofrimento, a morte, a dor, ela não pode ser o centro da tua vida, mas o Senhor, Ele nos convida a olhar para o amanhã. Ele nos convida para dar este passo, para voltar com a identidade, que é aquilo que tem tirado você, a dor que tem tirado você, faz você ficar presa, minha irmã, faz você ficar amarrada, e o Senhor, Ele te convida para este novo. Só que para este novo tem um processo. Eu queria chamar os irmãos que ministram o louvor. Nós já estamos encerrando.